Sabe, quando a gente pensa em quem controla o tráfico global, a imagem que vem é quase sempre a dos grandes cartéis, né? Aquela coisa meio cinematográfica. Sim, é o imaginário popular. Mas os documentos que a gente analisou hoje, eles pintam um quadro totalmente diferente. E se o poder de verdade, a engrenagem que inunda a Europa com narcóticos, não tivesse nada a ver com isso? Se em vez de, extravagância, a maior arma fosse a invisibilidade. Exato. Hoje a gente mergulha numa aliança silenciosa e, letal, que domina os portos mais importantes do mundo. De um lado, a precisão militar sérvia. Do outro, a genialidade financeira libanesa. É isso. O que as fontes revelam é tipo uma simbiose criminosa que funciona como um relógio. É assustadoramente eficiente. E não é só uma história de tráfico, pelo que eu entendi. Não, de jeito nenhum. É sobre geopolítica, é sobre como a logística de uma guerra foi, adaptada para o crime e sobre uma engenharia de lavagem de dinheiro em escala industrial. E tudo conectado em 3 pontos. 3 pontos nevrálgicos no mapa. O ponto de partida em Santos, no Brasil, e os 2 maiores portos da Europa, Antuérpia, na Bélgica, e Roterdã, na Holanda. É o triângulo de ouro do tráfico moderno. Ok, vamos começar por essa peça Sérvia, porque ela é cheia de contradições. A Sérvia, é um país sem acesso ao mar. Exato. E, no entanto, as fontes são unânimes, os sérvios dominam o oceano. Como? Como isso é possível? Grupos como o Clã Zemun, o Grupo América, eles são descritos não como traficantes, mas como mestres da logística. Para a gente entender o que é essa logística de guerra, a gente precisa lembrar que esses homens não são criminosos comuns, né? Certo. Muitos eram ex-soldados, alguns até de unidade de inteligência, sabe? Forjados em uma década de conflitos brutais nos Balcãs, lá nos anos 90. Ah, então a mentalidade é outra. Totalmente. Eles não pensam como traficantes, eles pensam como estrategistas militares. Eles planejam a infiltração num porto com o mesmo rigor que planejariam uma operação militar, mapeando cada vulnerabilidade. Desde câmeras de segurança até funcionários insatisfeitos que podem ser corrompidos. A mentalidade é de eficiência, disciplina e, quando precisa, uma brutalidade cirúrgica. Então não é só sobre ter contatos, é sobre ter um método, quase uma doutrina. Exatamente. O modus operandi deles é comprar a cadeia inteira. A cadeia inteira? Sim. Eles não negociam só a droga. Eles compram a lealdade de marinheiros, a vista grossa de fiscais, a tal da paz dentro dos terminais. Eles viram donos do processo. É por isso que as fontes chamam eles de atacadistas. Exato. Eles não se envolvem com a venda na rua, o negócio deles é outro. É mover toneladas entre continentes. E para dar um rosto a isso, as fontes citam algumas figuras-chave. Luka Bojovic, por exemplo. Sim, esse nome aparece bastante. Ele é visto como o rosto da nova geração do clã Zemun. Mais corporativo, mais discreto. E os outros nomes, como Mileta Miljanic e Darko Šarić? Qual o papel deles nessa estrutura? Bom, o Mileta Miljanic, do Grupo América, é o elo logístico por excelência. É ele quem, segundo os relatórios, estabelece e mantém as pontes com a América do Sul. Ele é o gerente de operações, digamos assim. Entendi. Já o Darko Šarić é outra coisa. O apelido dele é Rei da Cocaína dos Balcãs. Ele representa o ápice do poder financeiro. O que isso quer dizer na prática? Šarić mostrou a capacidade de lavar centenas de milhões de euros comprando empresas, hotéis, terras. Ele é o exemplo do que acontece quando o dinheiro do tráfico atinge um volume que começa a distorcer a economia de países inteiros. Nossa, é um poder imenso. Imenso. Ok, mas essa máquina toda precisa de matéria-prima. E segundo as fontes, eles encontram isso em abundância no Porto de Santos. É aí que a coisa fica interessante. O que me parece um paradoxo enorme, como o porto mais movimentado e teoricamente um dos mais vigiados da América Latina,
vira o principal ponto de exportação para eles. Esse paradoxo é a chave de tudo. E a resposta está naquela eficiência militar sérvia que a gente falou. Certo. Eles transformam a complexidade e o caos de um porto gigante como o Santos na sua principal vantagem. Para a polícia, é procurar uma agulha num palheiro. E para eles, que controlam a agulha, o palheiro é a camuflagem perfeita. Perfeito. E o elemento crucial, que os documentos chamam de aliança de sangue, é a parceria com as facções brasileiras. O que significa essa aliança de sangue? É só um acordo comercial ou é algo mais profundo? É muito mais profundo. Não é só uma relação de comprador e vendedor. Os sérvios não chegam aqui como forasteiros. Eles oferecem algo em troca. E algo que as facções locais valorizam demais. Uma garantia de escoamento em grande escala e acesso direto ao mercado mais lucrativo do mundo, a Europa. Em troca. Em troca, as facções garantem o acesso à fonte, a proteção no território e a mão de obra para contaminar os containers. É uma parceria onde um não vive sem o outro, entende? A força local com expertise logística global. É por isso que eles superam a vigilância. Eles não estão lutando contra o sistema. Eles se tornaram parte do sistema. É uma máquina de logística impressionante. Mas toda máquina precisa de combustível. E nesse caso, o combustível é o dinheiro. Bilhões de euros. Exato. E gerenciar esse volume de dinheiro sujo deve ser um desafio tão grande quanto mover a droga, talvez maior. E aí que a aliança fica genial, porque os sérvios não tentam fazer isso sozinhos, certo? De forma alguma. Eles são especialistas em logística, não em finanças. E aqui entra a outra metade da aliança. Os clãs libaneses, baseados principalmente na Alemanha e na Bélgica. Os sérvios são a força. E eles? As fontes são claras. Os clãs libaneses são o banco. Falamos de famílias como os Alzen, os Miri, os Remo. Estruturas de poder que existem há gerações. Quando você diz o banco, isso é uma metáfora ou eles operam literalmente como uma instituição financeira paralela? É o mais próximo que se pode chegar de uma instituição financeira paralela. É fascinante, porque não é um método clássico de lavar dinheiro. Como funciona, então? As fontes descrevem um sistema sofisticado, em camadas. O dinheiro vivo, da venda na Europa, primeiro entra num sistema que eles chamam de Hawala. Hawala. É uma rede informal de transferências baseada na confiança, quase impossível de rastrear. De lá, ele é injetado em negócios que lidam com muito dinheiro em espécie. Restaurantes, barbearias. Lojas de carros de luxo, imagino. Especialmente lojas de carros de luxo na Alemanha. É a famosa primeira limpeza do dinheiro. E depois? Só depois dessa fase, quando o dinheiro já perdeu a origem direta, é que ele entra em investimentos mais complexos e aparentemente legítimos. Fundos imobiliários em Dubai, construção no leste europeu, o rastro vira um labirinto. E eles fazem isso explorando as brechas do sistema. Com maestria. Especialmente no porto de Antuérpia, que é descrito como um ambiente caótico, quase ingovernável. Perfeito para eles. E essa operação toda não é anônima. As fontes citam um nome muito forte, Mahmoud Alzen, com o apelido de o presidente de Berlim. Esse apelido diz tudo. Sugere um poder que vai muito além do crime, né? É quase um poder de Estado paralelo. Como isso funciona na prática? O Mahmoud Alzen, chefe do clã Alzen, não é só um criminoso para as autoridades. Ele é uma autoridade para a sua comunidade. Certo. Esses clãs exercem um controle profundo sobre bairros inteiros. Eles oferecem uma justiça paralela, resolvem disputas, funcionam como credores. Eles criam um sistema social e econômico fechado. O que lhes dá lealdade e silêncio. Lealdade inabalável e um silêncio absoluto. A invisibilidade deles é uma estratégia. E as fontes até destacam um contraste cultural interessante. Qual? Enquanto a cultura de alguns cartéis é de ostentação, a máfia libanesa não ostenta. Mas espera um pouco, invisibilidade total é impossível. Um clã que controla bairros inteiros em Berlim, como o Alzen, não pode ser um fantasma, né? A polícia não tá vendo isso? Ótima pergunta. Eles não são invisíveis para a polícia, claro. Então, Mas eles são extremamente difíceis de processar criminalmente. Grande parte do poder vem de atividades que flutuam na zona cinzenta da lei. E a estrutura familiar, torna impossível infiltrar alguém. quase impossível. E conseguir uma testemunha. A lealdade ao sangue, não ao dinheiro.
A invisibilidade deles não é sobre não serem vistos, é sobre não poderem ser tocados. Eles são a fundação. Exato, a fundação de concreto sobre a qual os sérvios constroem o arranha-céu logístico. Sem essa fundação, a estrutura inteira desmorona com o peso do próprio dinheiro. Então, quando a gente junta as peças, o que temos é a eficiência quase corporativa dos sérvios e, do outro lado, a discrição, a paciência e a genialidade financeira dos clãs libaneses. É uma fusão de competências. Não é só uma aliança, é a espada e a contabilidade. Parece quase invencível. E a consequência disso é um império do crime que opera com uma eficiência que deixa governos e agências de segurança internacionais consistentemente um passo atrás. E o resultado prático é a Europa inundada de narcóticos. De uma pureza e a um preço que desestabiliza o mercado, sociedades inteiras. E isso nos leva a uma citação do material que é absolutamente impactante. Qual é? A guerra não é mais nas favelas. A guerra agora é nos containers. Nossa, essa frase é pesada. Muito. Porque ela muda tudo. Ela tira a imagem do traficante de rua e coloca um executivo de logística no lugar. Exatamente. A guerra sai do confronto direto, do tiroteio, e vai para a inteligência, para a infiltração, para a corrupção de sistemas. É quase uma guerra de espionagem. Uma guerra de espionagem travada nos hubs do comércio global. É isso. A batalha saiu das ruas e foi para a infraestrutura crítica que sustenta a nossa economia. Eles não atacam o sistema de fora, eles operam de dentro. Eles exploram a mesma logística que permite que um celular feito na Ásia chegue na nossa mão em dias. Eles usam a globalização contra ela mesma. E isso torna o problema exponencialmente mais complexo de combater. E tudo isso nos traz, invariavelmente, de volta ao ponto de partida. O que essa análise toda nos diz sobre o papel do Brasil nessa engrenagem global? Olha, se a gente conectar todos os pontos, o papel do Brasil não é só importante, ele é absolutamente central, indispensável. O coração da operação. A metáfora usada nos documentos é perfeita. O Brasil é o coração que bombeia o sangue para esse corpo criminoso. Sem o ponto de partida em Santos, sem o acesso à fonte e, crucialmente, sem a capacidade de despachar com a eficiência que a parceria com os sérvios permite, toda essa máquina europeia para de funcionar. Simplesmente para. O poder que hoje desestabiliza a segurança em Antuérpia e Roterdã tem sua origem, em grande parte, na capacidade que essas máfias globais têm de operar a partir do Brasil. Resumindo, então, o que a gente analisou aqui. Uma aliança silenciosa entre a logística de precisão militar sérvia e a engenhosidade financeira dos clãs libaneses controla, de fato, o fluxo de narcóticos para os portos mais importantes da Europa. É uma redefinição do crime organizado. Exato. Essa parceria não só funciona, ela redefiniu o jogo, tornando-o mais corporativo, mais eficiente e mais invisível. E no centro de tudo, como peça fundamental, o ponto de partida indispensável, está o Brasil. Isso tudo levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Qual? Se essa rede criminosa opera com um nível de sofisticação que rivaliza com multinacionais, com agências de inteligência, controlando pontos vitais do comércio global, o que isso nos diz sobre as verdadeiras estruturas de poder que operam nas sombras da nossa economia formal? E talvez mais importante, até que ponto a linha que separa o comércio lícito do ilícito é de fato visível?